Graças a Deus por tua vida e nossa vida. Se não fosse um justo se entregar pelos injustos, que seria de nós? Se não fosse o sangue do Cordeiro vertido na cruz, que seria de nós? Vamos orar um pouco mais. Dá graças a Ele por essa honra, por esse privilégio de estarmos reunidos mais uma vez no Teu nome. É uma alegria, um prazer. Pai, bendizemos a Ti, Senhor. Não cessamos de Te dar graças, Te agradecer pelo esse gesto de amor incomparável por nós. O fato do Senhor ter entregue a Tua vida. O Senhor morreu para que tivéssemos vida, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti. Não há nada que se compare nesse mundo a esse profundo gesto de amor por nós. Nós queremos agradecer a Ti, porque por causa da Tua morte na cruz, vivemos sem condenação, vivemos com a nossa cabeça erguida, podemos dizer, como diz a Tua palavra lá em Romanos 8, justificados pela fé, temos paz para com Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que quebrou do nosso jugo todo peso, toda opressão, nos fizeste totalmente livre. Bendito seja o Teu nome. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Tu és o Senhor na nossa vida. Bendito o nome do Senhor. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, segue nos guiando na Tua vontade, segue presidindo sobre esse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, aquela porção, aquela medida que o Senhor separou para essa noite, que venha de forma livre no nome de Jesus, que não haja impedimento, que mentes e corações estejam abertos, que compreendam a Tua palavra nessa noite. Pai, nos guie, Espírito Santo nos guie, nos ajude, em nome de Jesus, que haja libertação, que dúvidas, indagações, crises sejam dissipadas nessa noite, em nome de Jesus, vidas sejam alcançadas, Senhor. Eu não rogo só por aqueles que aqui estão presencialmente, mas por tantos outros que nos assistem à distância, que essa Tua palavra os alcance, que a Tua palavra faça o que lhe apraz nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado mais uma vez, em nós e através de nós, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graça e paz para todos, boa noite, também para você que nos assiste. Eu sei que tem uma galera aí nos assistindo, à distância, pela internet. Graça e paz para o teu coração, para a tua família, no nome de Jesus. Bom, amados, nós temos vivido dias de batalhas e tensões em todas as esferas, na família, na igreja, na nação, enfim, são muitas coisas fortes e simultâneas. A pandemia, nessa nova versão, tem se agravado nesses últimos dias e vitimado pessoas mais próximas. Eu tenho tido essa percepção, acredito que você também, mas de fato tem atingido pessoas mais próximas. Temos vivido um tempo também de muitas distorções da verdade, consequentemente esfriamento do amor, como a palavra prevê, uma série de situações assim, muito adversas, né? Ditaduras governamentais, rebeliões bem acentuadas, e diante desse cenário nós temos buscado mais a Deus, obviamente, a fim de recebermos direção e também acalento para a nossa alma. Precisamos do Senhor, pedimos ao Senhor, sempre está embutido nas orações: Senhor, refrigera a alma, acalenta a nossa alma e nos direcione sobre o caminho que devemos andar. Essa semana, eu particularmente, fui muito fortalecido pelo Senhor, através do Salmo 42, eu estava naquele momento assim: Senhor, socorre-me, fala comigo, e o Senhor me trouxe esse Salmo 42, algo que me edificou muito. É a oportunidade que eu tive na mesa pastoral, eu compartilhei esse tema, contextualizando com as guerras do presente. Foi um tempo assim muito bom,
E eu quero compartilhar essa carga, que eu creio que é a carga do coração de Deus para a igreja, né, para todos que estão aí nos assistindo à distância. Abra a tua Bíblia então no Salmo 42, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Salmo 42. Quantos já acharam aí, diz amém. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentre mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Verso 5: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo didático, escrito pelos filhos de Corá, são palavras escritas por alguém que tinha um anseio de conhecer a Deus. Nós vemos isso logo no primeiro versículo. Ele diz: como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. O salmista expressa esse desejo, é um desejo expressado de uma forma extravagante, né? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Eu achei uma curiosidade interessante sobre as corças. As corças fazem parte da família dos cervos, e quando elas ficam muito tempo longe das águas, elas emitem um odor muito forte, e esse odor atrai os predadores. Ela fica mais perceptível aos predadores pelo odor que ela emite, devido à distância das águas. Eu acho que isso não acontece só com as corças não, né? Acontece com o humano também. Então, obviamente, ela busca as águas desesperadamente. Ela não busca só uma questão de proteção, mas também para saciar a sede. A sede é uma necessidade biológica bem latente, né? Sede. Então ela buscava as águas desesperadamente por proteção, porque ela ficava perceptível aos seus predadores, busca, né? E também para ter essa necessidade biológica que era a sede. Bom, obviamente, sem o anseio pelas águas, que bem sabemos que é uma figura da presença de Deus, todos nós espiritualmente estamos mais vulneráveis. Quanto mais distantes estamos da presença de Deus, quanto mais distantes estamos das águas do Senhor, consequentemente, nós estamos mais vulneráveis. O verso 3, nós vemos que, mesmo com esse anelo, esse anseio pela presença de Deus, mesmo com essa busca extravagante, desesperada pela presença de Deus, nós vemos no verso 3, o salmista, ele exprimir um abatimento. Olha o que diz o verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, e não é um período só. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então ele exprime aqui um abatimento. Ele não só exprime um abatimento na sua alma, mas ele simultaneamente, nesse versículo, ele fala sobre uma afronta do inimigo. Ele diz assim: enquanto me diziam continuamente: o teu Deus onde está? A minha alma, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E simultaneamente, ele diz: enquanto isso, me diziam também continuamente: o teu Deus onde está? Alguém que tinha um anelo profundo pela presença de Deus,
que não estava buscando a Deus de uma forma comum, estava buscando a Deus de uma forma desesperada. Ele tinha consciência de quão importante era a presença de Deus. Então, nesse momento que ele buscava a Deus, devotado a Deus, simultaneamente ele tinha uma angústia, uma crise na tua alma. Ele está descrevendo que as lágrimas para ele era algo diuturno. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então ele está dizendo o seguinte: a minha alma está profundamente triste, profundamente abatida, e não só isso, também eu tenho inimigos exteriores que estão dizendo continuamente também: o teu Deus onde está? Às vezes nós passamos por sofrimentos, nós passamos mesmo, passamos por sofrimentos por níveis distintos, mas passamos por sofrimentos, e Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então a verdade é que às vezes nós passamos por sofrimento, passamos por afrontas e muitas afrontas, e às vezes há uma tendência de nos autocondenar, né? Porque as pessoas respondem positiva ou negativamente às lutas, os sofrimentos, as crises de alma, as vozes externas. E uma das possibilidades, é um aspecto negativo, é que quando nós passamos pelos sofrimentos, passamos pelas afrontas, nós podemos, isso acontece muitas das vezes, nos autocondenar. E quando é que nós identificamos essa autocondenação? Nós identificamos na pergunta, e a pergunta de praxe é a seguinte: onde foi que eu errei? É recorrente essa pergunta. As pessoas sofrem, nós sofremos mesmo. O vale da sombra da morte é uma possibilidade na nossa vida. Pastos verdejantes e vale da sombra da morte. Então, quando nós sofremos, quando nós somos afrontados, às vezes essa pergunta ela brota: onde foi que eu errei? E essa pergunta, ela denota uma autocondenação. A pessoa que o Salmo descreve aqui, você lê o Salmo 42 e Salmo 43, segundo os estudiosos, é o mesmo Salmo, porque há expressões que se repetem em ambos. Mas a pessoa que descreve o Salmo aqui não é um pecador. Quem está descrevendo esse Salmo, ele não é um pecador. O Salmo não é um Salmo de penitência, como o Salmo 51. O Salmo não é um Salmo de contrição pelo pecado, mas o Salmo se refere a uma pessoa que fala de Deus como sua rocha. O verso 9 que nós não lemos, eu vou citar aqui, ele diz: Deus é a minha rocha. É alguém que tinha consciência de quem era Deus para ele. Deus é a minha rocha. O verso 8, ele diz assim, que ele diz que de noite e de dia, que de noite estava com ele o cântico do Senhor. Não era um pecador, não é um salmo de penitência como o 51, era alguém que amava ao Senhor, alguém que não tinha crise acerca de quem era Deus. Ele é a minha rocha. Ele diz que à noite estava diante dele o cântico. Então ele chorava, vamos imaginar, ele chorava e ele adorava: Senhor, eu te adoro, eu te louvarei, meu Pai. Chorava, mas ele não perdeu a consciência de quem era Deus. Ele também dizia: Ele é minha rocha. As vozes diziam: teu Deus onde está? Cadê teu Deus, meu irmão? Tu está aí chorando. Mas Ele é minha rocha. O teu cântico está no meus lábios. Escuta, queridos, há fato que há pessoas que sofrem por consequência, amém ou não? Há pessoas que sofrem por consequência. A Bíblia diz: não erreis. Aquilo que o homem semear é na
proporção e na espécie que ele vai colher. Então há pessoas que sofrem por consequência, mas há sofrimentos que o próprio Deus nos prova para nos levar a um nível de maior profundidade na sua presença. Todos sofrem níveis distintos de sofrimento. Então é muito importante a gente responder essa pergunta: por que sofremos? Eu estou sofrendo por consequências, ou eu estou sofrendo porque Deus está me levando para um nível de prova, para um deserto, para o fogo, para me aperfeiçoar, para me levar a um nível de relacionamento mais profundo com Ele, mais consistente, mais sólido? O salmista Davi disse: foi bom eu ter sido afligido, eu ter sido moído, para que eu conhecesse os seus preceitos. Isaías 48, verso 10, o Senhor diz ao povo: eis que te acrisolei, mas isso não resultou em prata, provei-te na fornalha da aflição. Deuteronômio 4 diz que o Senhor pega o teu povo, leva para o deserto, deixa sentir fome, priva de pão. Eu que a maioria já viu esse texto. Diz: para dar vocês a conhecer, a entenderem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Então, o salmista aqui não é um pecador, não é alguém que estava passando por aquela crise na sua alma, aquele choro constante, aquela afronta, porque ele pecou, porque ele se tornou infiel. Não. Deus estava levando, permitindo que ele passasse por aquela situação, para que ele fosse mais profundo na presença dele. Às vezes a condição de um espírito seco, a condição de um espírito abatido, pode ser resultado de uma estagnação, ou quando permitimos que as adversidades, as intimidações nos dominem. E nós estamos num tempo onde, infelizmente, essa questão tem sido recorrente. O medo tem engessado a fé de muita gente. Parece que nós chegamos em um momento em que, para algumas pessoas, Deus deixou de ser Deus. Ele não é mais a rocha. Nós estamos num tempo que, para algumas pessoas, o louvor deu lugar à murmuração, à queixa. Mas está aqui na descrição do Salmo, um homem que estava com a tua alma atribulada, chorando, ouvindo vozes: cadê teu Deus? Mas ele dizia: Ele é minha rocha. À noite ele sustentava adoração, louvor ao Senhor. Louvor é reconhecimento, reconhecendo que Ele era Deus da sua vida. E nessa hora, esse tempo que a gente tem vivido, de muitas adversidades, muitas intimidações, o inimigo tem se levantado e tem dito: teu Deus, onde está teu Deus? Eu já passei por passei e passo por muitas lutas e afrontas. Acredito que você também. Quando eu me converti, eu ouvia as pessoas dizerem assim, normalmente meu ciclo mais próximo, eles diziam assim: isso não passa do próximo verão, ou não passa daquela festa que vai rolar. Já são mais de 30 verões e eu estou aqui, seguindo fiel ao meu Deus apesar de mim. Nós começamos a andar nessa visão aí, nesse entendimento, propósito eterno,
organicidade da igreja, discipulado, num tempo muito desafiador na cidade, muito mais difícil do que hoje, e nós ouvíamos também: isso é fogo de palha, isso não vai dar em nada. Já são quase 30 anos, firme no propósito de Deus e alargando as fronteiras para a glória dele. Todos nós ouvimos: teu Deus, onde está? Nós estamos num tempo difícil, as nossas emoções se abalam. Essa semana, num dia, foram 3 pessoas conhecidas que foram para o andar de cima do Covid. Um dia eu falei: meu Deus, amém, né? Está melhor, está com o pai. Mas a gente tem uma estrutura emocional, a gente sente essa desligada nessa coisa, e cada dia você vai tendo informação, notícia, gente doente, e pior, uma crescente de pessoas espiritualmente declinando, onde deveria ser o contrário. A alma bate, a alma aflige. Ele diz que as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, choro dia e noite eu ouço vozes dizendo: cadê teu Deus? Mas ele não tinha crise acerca de quem era Deus, ele não deixou a murmuração ocupar o louvor. Esse tem que ser o nosso desafio. No verso 4, nós vemos um caminho para vencermos esse dilema. O dilema é a crise da alma e a afronta do inimigo. Eu acredito que é a condição de muita gente hoje, agora aqui. Crise na alma, medo de faltar, medo de perder o emprego, já perdeu, não sabe se volta, se retoma. Medo se vai conseguir pagar aquela casinha que você comprou financiada, cheia de sonho. Medo, alma angustiada, vozes te afrontando. Nesse mesmo salmo, nós encontramos aqui um caminho para vencermos esse dilema, crise da alma e afronta do inimigo. E esse caminho é a memória. Onde está isso? Verso 4 diz assim: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, de louvor e multidão em festa. Memória. As memórias vinham, inundavam a sua mente, ele se enchia de alegria. O que ele está dizendo aqui: olha, eu me lembro do momento que nós nos reuníamos, multidão em festa, marcha profética, alegria, louvor, Deus se manifestando entre nós. Eu lembro desse tempo. Ele está dizendo o seguinte: o Deus de ontem é o Deus de hoje, Ele não muda, afinal, Ele é a minha rocha. Então, a memória, lembrar da graça, do poder de Deus para com o seu povo. Ele estava trazendo uma lembrança da graça, do poder de Deus para com o povo, por uma razão específica, que é o que nós precisamos trazer hoje. E a razão da memória é a seguinte: despertar no coração um anseio, uma expectativa de que o Senhor voltará a fazer. Só tem esse motivo para a gente trazer a memória, nesse momento, onde a alma está angustiada, nesse momento onde as vozes têm bombardeado a nossa mente, onde as lágrimas têm se derramado. Trazer à memória aquilo que Deus fez, e que isso venha despertar em nós uma expectativa, um anseio de que Ele vai voltar a fazer.
Mas Ele não vai fazer da mesmo jeito, da mesma forma. Ele vai fazer em maior proporção, vai fazer em maior medida. Hoje, nós celebramos um memorial. Que memorial celebramos hoje? Que memorial? Páscoa. A Páscoa. A palavra Páscoa significa passar sobre. A palavra Páscoa significa, ela tem sentido de superar. A palavra Páscoa é sinônimo de esperança. E o que é a Páscoa? A Páscoa é memorial da libertação do povo hebreu do Egito, após um período de 430 anos de escravidão. Está descrito lá nos seus detalhes, em Êxodo 12, que através do sacrifício de um cordeiro, e o seu sangue derramado nos umbrais das portas do povo de Deus, o anjo da morte não tocava naquela casa. Então a 10ª praga, que era a morte do primogênito dos egípcios, o Senhor falou: mata um cordeiro por família, pega o sangue desse cordeiro, passa nos umbrais da porta, porque o anjo destruidor, quando passar, toda a casa que tiver o sangue nos umbrais, ele não vai tocar nessa casa. Então a Páscoa, esse memorial, marca um momento de libertação, Deus libertando o seu povo da escravidão. A Páscoa marca um momento de proteção do anjo da morte, porque toda a casa que estivesse com sangue dos umbrais, do sangue dos seus umbrais, o anjo não tocaria ali. Foi a partir da Páscoa que o Senhor estabeleceu um novo ciclo. Amém ou não? 450 anos, cativos, escravos, foram livres. Foi a partir da Páscoa. A Páscoa estabeleceu um marco também de proteção. O verso 2 de Êxodo 12, quero citar só esse versículo aqui. O Senhor diz: esse vos será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. A Páscoa trouxe libertação, a Páscoa estabeleceu um novo ciclo. Deus poupou o seu povo, libertou o seu povo, no meio de uma praga. Se compara muito o momento que nós vivemos hoje. Tempo de pandemia, de virose, de praga sobre a terra. Mas Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Nós temos que trazer à memória aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo por nós. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Não devemos temer a morte, não devemos temer o nosso destino. Uma nova pátria nos aguarda, amém ou não? Não temos o que temer, uma nova pátria nos aguarda. Nós precisamos trazer à mente, memória. Paulo encorajou a Timóteo, trazendo para Timóteo a memória da imposição das mãos que ele recebeu para o ministério. 1 Timóteo capítulo 1, verso 6, Paulo diz a Timóteo: reavives o dom que há em ti, que lhe foi concedido pela imposição das mãos. Talvez Timóteo estivesse intimidado por alguma coisa, porque no verso seguinte, ele diz para Timóteo que Deus não tinha dado para ele espírito de covardia, mas o Senhor tinha dado para ele espírito de poder e de moderação. Então, para ele advertir a Timóteo nesses termos, Timóteo poderia estar intimidado por alguma coisa. Alguns dizem que Timóteo estava intimidado pela sua neofitez. Ele era um ministro novo, um jovem pastor. Alguma coisa acovardou Timóteo. Timóteo, lembra, Timóteo, daquele dia que você solenemente recebeu a imposição das mãos do presbitério, foi-lhe concedido graça, foi-lhe outorgada autoridade para você presidir sobre o rebanho, pastorear o rebanho.
Ele não te deu, Timóteo, o espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos trazer à memória o que dá esperança. Nós temos vivido dias difíceis, mas tem sido muito motivador lembrar o que o Senhor já fez, olhar para tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo, e declarar com toda a convicção: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Hoje eu tive a alegria de participar de um batismo na casa do Marcão, de 11 adolescentes, pré-adolescentes. Quando eu fiquei sabendo que teria esse batismo hoje, para mim representou muito. Um tempo como esse, um tempo que um tempo de pavor, de morte, você celebrar a vida, em meio a tanta diversidade, você perceber que o Senhor segue sendo Deus, a igreja segue sendo igreja. E hoje a gente viveu aquele momento muito gostoso, pleno da presença de Deus, um cenário que espiritualmente a voz profética está dizendo o seguinte: esperança, esperança, o melhor de Deus está por vir. Nós estamos vivendo dias difíceis, de fato, estamos vivendo aí uma página dessa agenda escatológica do fim dos tempos, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o Senhor diz que o que antecederia também a sua vinda seria um tempo de avivamento, um tempo de colheita, um tempo de milagre, um tempo de poder, um tempo de unção sobre a terra, através da sua igreja. Lamentações 3:21, trazer à memória o que traz esperança. Deus está fazendo, amém ou não? O Senhor está fazendo, e Ele fará muito mais nesses dias que nós estamos vivendo. Sei que tem pessoas aqui hoje, pessoas que estão nos vendo aí pela internet, que têm vivido essa crise, tem chorado continuamente, como o salmista descreve, tem falado: o Senhor tem sido fiel a ti durante todo esse tempo, porque eu tenho passado por isso. Eu sei que tem pessoas aqui que estão nos ouvindo aí pela internet, que têm ouvido claramente a afronta do inimigo: teu Deus onde está? E alguns equivocadamente se convencem: não vale a pena prosseguir, não vale a pena, pagar esse preço. Mas é mentira do diabo. O que você está passando é para você viver um nível de vida com Deus mais profundo do que você vivia. O que você está passando é um trabalho do Espírito Santo para fazer você uma pessoa útil para ser usada por Ele numa proporção, numa medida maior do que você tem sido usada. Você e eu, nós temos sido aprovados pelo fogo. O fogo está queimando a palha, o fogo está queimando as obras mortas. Temos sido aperfeiçoados pelo fogo, porém nós temos que perseverar, temos que permanecer. Não só perseverar, permanecer, mas nós temos que usar esse recurso motivador, espiritualmente falando, que é a memória. O que o Senhor já fez por você? Pensa quem você era sem a graça de Deus.
Eu sei que tem muitos aqui que vão bater no peito e dizer: eu não estaria vivo, eu não estaria mais na terra, se não fosse o Senhor na minha vida. Muitos vão bater no peito e vão dizer: eu não teria construído a família que eu construí, eu não teria alcançado o que eu alcancei se não fosse a graça de Deus. Escuta, ei, o Senhor mudou? Mudou? Você acha que Ele mudou? A calamidade mundial mudou o Senhor? Ele segue sendo Deus. Lembro-me, faz como salmista, traz a tua memória. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. Como eu passava em multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, de louvor, multidão e festa. Memória, aquilo que Deus fez e aquilo que Ele ainda fará. Que o Espírito Santo desperte em seu coração um anseio, uma expectativa de que o Senhor vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Você precisa perseverar e dizer: como a corça suspira pelas águas, minha alma tem sede de ti. E o inimigo fala: teu Deus onde está? Uma corça suspira pelas águas, minha alma tem sede de ti, tu és a minha rocha. Eu te louvarei, Senhor, com dor, com afronta, eu te louvarei com toda a minha alma, porque tu segues sendo Deus. Tu segues sendo Deus, eu segue sendo Deus. Persevera, amigo, persevera. Disse: eu tenho sede de ti, minha alma tem sede de ti. Sabe qual a minha fé? Minha fé é que nesses dias nós vamos ver multidões de jovens adolescentes, como eu vi hoje lá, quebrantados, uma coisa legítima demais, dizendo: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor. Por mim, eu poderia sair de manhã lá, e se eu ficasse em casa, já seria uma medida muito boa para o dia de hoje. Mas a minha fé que é, enquanto nós ouvimos: teu Deus onde está? A minha fé, enquanto nós choramos, e nós choramos mesmo, nós somos afetados em nossas emoções. Não é todo dia que você se levanta dançando, pulando. Tem dia que você se levanta para baixo, assim, murcho, a alma murchinha. Mas Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso canto. Ele é o motivo do nosso louvor. E como as corças suspira pelas águas, nossa alma tem que ansiar por Ele, pela presença do Senhor. Memória, ei, memória. Quantos caminham com o Senhor aqui há mais de 10 anos? Levanta a mão. Puxa, maioria. Volta no tempo aí. Lembra quem era você? Lembra quem era você, do que Ele fez por você? Lembra de onde Ele te tirou? Lembra aquele dia que você clamou, aquela mão que você não sabe de onde veio? Te tirou, te supriu. Pensa na provisão, quando você disse no teu coração: Senhor, de onde eu vou tirar? Como eu vou tirar esse negócio? Como diz a rapaziada, do nada, alguém bate na tua porta e te supre exatamente do que você pediu. Ele é o mesmo
ontem, hoje e será eternamente. Eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória. Nós temos que fazer esse exercício. Nós estamos cercados de vozes que minguam a nossa fé. Você liga uma reportagem, aquilo mingua a tua fé, te deprime. Lamentações 3:21 traz à memória o que dá esperança. Lembra daquele tempo que você rompia em louvor, em procissão, alegria, gritaria, aquele ato. Lembra daquele momento, porque o Senhor, Ele não mudou. E a palavra de hoje é um desafio para nós, para permanecermos. Ah, mas eu estou triste, estou chorando à toa. O que importa? Nós não somos presididos pelo sentimento, nós não somos pelo que sentimos, somos guiados pelo que cremos. Estou chorando muito, estou afligido, sim. A luta tem sido grande, tem sido muito afrontado, muito afrontada. Mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso cântico. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor socorre os seus. Nossos olhos têm que estar nele e dizer para Ele: Senhor, eu anelo por Ti, eu anseio por Ti. Põe-se de pé, vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Você que está em casa, sei que tem muitos motivos em casa para nos dispersar, mas eu quero te chamar para o foco agora, em nome de Jesus. Nós estamos num tempo onde o diabo trabalha no desencorajamento, na desistência, no retrocesso, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que permanecemos. Essa semana, só lembrando de alguns irmãos, de algumas histórias, eu fiquei cheio de louvor, de alegria na presença de Deus. Traz a memória, o Cordeiro Pascual foi imolado. Nós temos como garantia um novo ciclo, temos uma nova pátria. Em nome de Jesus, permaneça firme. Permaneça firme, em nome de Jesus. Sustente louvor nos seus lábios. O anelo, o anseio pela presença de Deus. Ele é a nossa rocha, amém? Ele é a nossa rocha. Sei que você está sofrendo, você está na luta. Sei que está me ouvindo aí, talvez está com alguém no hospital, sei lá, possível que muita gente, eu sei. Mas Ele é a tua rocha, Ele é a nossa rocha. Não baixe as armas do louvor, como a corça suspira pelas águas, ó Deus, minha alma anseia, minha alma anela por Ti. Labachori anda labacanta labachori. Ribalabachori anda labacanta. Ribalabachori anda labacanta. Alabacachori balabacanta.
Xerebalabacatarabaxo.